Olá, muito boa tarde. O Jogo Aberto prossegue com a sabatina com pré-candidatos às eleições 2022. E neste espaço, a população poderá acompanhar um pouquinho da história daqueles que querem nos representar nos próximos 4 anos e o que eles pensam a respeito de temas importantes para o Estado e para o país, como saúde, economia, educação, segurança pública, agricultura. E lembrando que esse espaço é aberto a todos os pré-candidatos que entrarem em contato conosco. Todos terão o mesmo tempo e falarão sobre os mesmos temas. O nosso convidado de hoje é Diego Libardi, do Republicanos, pré-candidato a deputado federal. Diego é advogado, ex-superintendente do IBAMA no Espírito Santo e disputou as últimas eleições para prefeito de Cachoeiro, quando recebeu 18 mil votos. Diego Libardi tem percorrido todas as cidades capixabas para ouvir as demandas dos eleitores e agora está aqui com a gente no Jogo Aberto. Diego, boa tarde, tudo bem? Bem-vindo ao Jogo Aberto, prazer. Boa tarde, Fernanda. Agradecer a oportunidade aqui do Jogo Aberto, né, de fazer uma entrevista democrática para que as pessoas possam ter, na verdade, acesso às informações para que, quando possível, tomar a sua escolha, e isso é fundamental para um Estado democrático, né? Agradecer a oportunidade, parabenizar aqui o nosso portal pela iniciativa que não é em todo lugar que a gente vê. Queria que você se apresentasse primeiro, para quem não te conhece ou te conhece pouco, quem é Diego Libardi? Sou natural aqui de Cachoeiro de Itapemirim, né? Filho dessa terra, sou advogado, mas já fui professor também de educação física, comecei na educação física, família humilde, família que me deu valores e me deu oportunidade de estudar. E com a educação eu fui trilhando o meu caminho. Já passei por alguns órgãos, né? Já fui aqui, cheguei a subsecretário de obras aqui em Cachoeiro, já fui secretário de meio ambiente em Marataízes e fui superintendente do IBAMA também no Espírito Santo, mas posso dizer que eu sou um apaixonado pela gestão pública. Quando eu tive essa primeira oportunidade, resolvi fazer direito justamente para me especializar. E hoje sou advogado, pós-graduação em gestão pública e ambiental, e a gente tem defendido, né, uma pauta econômica aqui para a nossa região sul, né, de todo esse processo, essencialmente uma recuperação, e alguns têm classificado isso como um ressurgimento, um renascimento aqui do sul do Espírito Santo, que vem bastante abalado economicamente, sem oportunidades. Levamos essa mensagem como candidato a prefeito aqui, ficamos na segunda posição com quase 18 mil votos e agora estamos levando a mesma mensagem de esperança, de equilíbrio, de uma candidatura de renovação jovem para que a gente possa debater o sul do estado e debater o Espírito Santo. Quando a gente fala do sul do estado, nós pensamos no Espírito Santo, porque se o sul do Espírito Santo for bem, o Estado vai melhor ainda. Porque nós não podemos, Fernanda, consentir com a desigualdade com que o sul do Estado vem sendo tratado nos últimos anos. Nós estamos perdendo muitas oportunidades, empresas, nós estamos perdendo empregos. Pode chegar no jornal, que geralmente às segundas-feiras colocam as oportunidades. Os jornais estaduais colocam oportunidades. Todos vão perceber que as maiores oportunidades estão na Grande Vitória e estão no norte do estado. Por que isso está acontecendo? Porque se criou um mecanismo de oportunidade, de desenvolvimento que nós não criamos aqui. E alguém tem que combater isso, para que as coisas tenham equilíbrio. É nesse ponto que a gente está começando assim essa trajetória novamente. Agora, o senhor tem percorrido várias cidades, né? Aqui no sul do estado, mas a gente pode falar do Espírito Santo todo. Sim. Quais são as demandas que as pessoas estão conversando? O que elas estão pedindo? A gente tem observado, Fernanda, que é preciso debater cada cidade com as suas características. Então, se você pegar uma região, por exemplo, do Caparaó, que também está passando uma penúria danada, está com falta de oportunidade, você vai perceber que lá tem potencialidades distintas de Cachoeiro de Itapemirim, distintas do litoral. Então, potencialidades e demandas. O Caparaó, eminentemente com uma economia mais agrícola, mas com um grande potencial para que nós possamos transformar esse celeiro de oportunidades num crescimento ecológico, turístico. Então, nós temos ali em Bitirama uma cidade que tem as maiores cachoeiras, as melhores cachoeiras do Espírito Santo.
Iuna, Ibatiba. É saber aproveitar essas oportunidades, transformar isso em emprego e renda. Você perguntou, a maior demanda hoje é a geração de emprego e renda. As pessoas estão num processo aqui no sul do estado de franco empobrecimento, né? Há uma diminuição brusca da renda comparada nos últimos anos. O nosso PIB aqui do sul do estado, das regiões central, sul, litoral sul, central, serrana ali no Caparaó, são os piores PIBs comparativamente. E aí nós estamos falando porque dá para comparar com Grande Vitória e com o norte do estado. Então, isso é um problema econômico. Como é que se combate isso? Se combate com bons projetos, boas propostas para atuar nesse campo. E nós estamos falando com isso de atuar para a melhoria dos serviços públicos. Porque quando você melhora economicamente uma cidade, o indicador ele se sobressai, você traz oportunidades para a saúde, para a educação, para a segurança. E isso permeia no sentimento, né? As pessoas estão muito insatisfeitas com a saúde pública. Olha Cachoeiro de Itapemirim. Nós temos aqui uma Santa Casa que eu visitei essa semana com mais de 100 milhões de reais de dívida. Como é que você pode, com um hospital do tamanho da importância da Santa Casa, permitir que isso se torne uma realidade e não tenha um tratamento? As pessoas estão angustiadas com isso. Um hospital evangélico que está em melhor condição do que a Santa Casa, mas que também tem uma dívida muito grande. Essa desigualdade, porque aqui são hospitais filantrópicos, precisa de um tratamento distinto do poder público. São Mateus está construindo um hospital regional público. E nós aqui sequer estamos conseguindo custear os filantrópicos. Quem está pagando essa conta é o povo. Falta material, falta médico, e aí as pessoas estão perdendo as suas vidas, as pessoas estão com dificuldades econômicas, a educação passa por um processo também de dificuldades, professores clamam por melhor renovação, a segurança pública no estado do Espírito Santo, a gente está vendo aí o que está acontecendo. Hoje eu estive no batalhão de polícia, fez 30 anos. 30 anos, e nós temos lá um batalhão que deveria ter, no mínimo, 350 policiais, porque esse é o número mínimo para se constituir um batalhão de polícia militar. E o nosso batalhão tem pouco mais de 260 homens. Olha, uma cidade de mais de 200 mil habitantes como Cachoeiro, com um batalhão de polícia deficitário. Isso se traduz em aumento da criminalidade, aumento da violência e faz com que nós percamos oportunidades, porque o empresário não quer investir numa cidade com alto índice de criminalidade. O empresário não quer investir numa cidade que não consegue tratar os seus pacientes. Então tudo permeia por esse campo da economia, né? A gente precisa ter um olhar. Eu vejo muita gente na política atendendo o seu quinhão eleitoral, ajudando a sua parcela de voto. E pouca gente pensando em como ajudar a nossa região voltar a florescer. Ser a potência que já foi. O sul do Espírito Santo é que puxava o Espírito Santo o crescimento, né? Você vai se lembrar de uma época em que nós, há muito tempo aqui, fomos pioneiros na geração de energia. Por que isso aconteceu? Porque o progresso veio do Rio de Janeiro e veio permeando o sul do estado. Norte do estado era uma mata até os anos 50. E aí foi se desenvolvendo. A população do norte entendeu que precisava se unir para eles poderem sair daquele buraco, porque a equação era o contrário. O sul bombava e o norte era uma terra paupérrima. E hoje nós estamos vendo que houve uma inversão dessa balança. Então, se nós não tomarmos nenhuma providência, se nós não pensarmos que precisamos ter projeto de curto, médio, mas sobretudo a longo prazo, para poder entender que há um problema, existe um hiato que o norte do estado tem incentivos fiscais, benefícios econômicos, o norte do Rio de Janeiro, ali em Campos, também tem, e o sul do estado está no buraco. Quer dizer, nós temos que ter fórmula para sair disso, e as fórmulas existem. E alguém que vai brigar, que vai ser um líder para que isso possa sair do papel e virar realidade. Esse buraco de lideranças, que já temos há muito tempo, é que tem contribuído para isso, né? Quem está nos assistindo hoje vai perceber. Nós não temos um deputado federal de Cachoeiro, uma cidade com mais de 120 mil eleitores. Olha a gravidade disso. O que a falta de representatividade gera de impacto para uma cidade, para uma região. Então, nós estamos colocando luz nesse problema
para que no momento certo a gente apresente algumas soluções, né? E nesse momento é o que você falou, estamos ouvindo a angústia, o anseio, a tristeza, para que a gente possa, com muita destreza, habilidade, equilíbrio, apresentar soluções. Esse é o caminho para a gente sair do buraco. Eu queria que o senhor falasse um pouquinho, vamos puxar a economia, né, que foi pegar esse gancho aí dessa primeira resposta. O senhor falou aí de equalizar, né, o sul do Espírito Santo com o norte, com Campos, por serem áreas com Sudene, né, por serem áreas com incentivos fiscais. Que mais? De que forma o senhor vai lutar pela economia do sul do estado, no caso? Dá um exemplo, nós falamos aqui do potencial da região serrana, né? Você tem em Pedra Azul um grande exemplo de como é que se transforma, com pouco recurso, uma região antes desconhecida numa potencialidade. Uma estrada que foi concebida pelo ex-governador Paulo Artung, que é a Rota do Lagarto, transformou aquele trechinho de Pedra Azul num grande potencial. Precisou de alguém entender que ali tinha um vazio, que tinha uma potencialidade, né? Ou seja, nós temos problema, e o problema significa oportunidades também. Então, se concretizou aquela oportunidade, se transformou numa realidade, e aí Pedra Azul virou uma potência. Quantas pedras azuis nós podemos ter no sul do Espírito Santo? Porque nós não estamos falando nem de incentivo fiscal e benefício econômico, mas da mão do Estado compensatória. Fala, olha, nós estamos nesse buraco e nós precisamos ser mais compensados. E aí que lideranças que surgem que têm que botar o pé na porta para cobrar dos governadores, para cobrar do governo federal, para puxar o desenvolvimento. Porque o cargo que eu pretendo disputar, que é de deputado federal, é um cargo que, além de você ter as funções ordinárias de fiscalização do executivo, as funções de legislar para o Brasil, tem uma função de representar e de lutar, de clamar. Ou seja, o parlamentar é aquele que vai parlar, por isso que é parlamento, e lutar por questões que são relevantes para a sua região, para o seu estado, para o Brasil. Então, eu acho que nós temos algumas potencialidades que podem ser exploradas além dos incentivos. Como, por exemplo, construindo infraestrutura para que a gente possa ter mais exploração do nosso turismo ecológico, promover ações estruturantes nas cidades que, por exemplo, têm potencial industrial. Olha, Fernando, nós temos o Distrito de São Joaquim, que é um distrito industrial. Mas hoje, o que é o Distrito de São Joaquim? É um cemitério de galpão. As empresas que lá estão instaladas acreditaram que aquilo seria um grande complexo industrial com infraestrutura, isso lá atrás, quando foi concebido, há mais de 20 anos. E, na verdade, hoje elas têm um local hoje sem qualquer infraestrutura, com dificuldade de ter água e iluminação. Ou seja, nós não estamos passando para o capital privado uma mensagem que nós queremos eles aqui. Nós estamos, com isso, afastando investimentos privados. Quando a gente fala isso, eu vou dar um exemplo aqui. Cachoeiro tem um orçamento, e eu vou usar Cachoeiro só como exemplo, de cerca de, quando está muito bom a coisa, o município consegue investir 40 milhões de reais por ano para investimento. Mas se nós tivermos um bom trabalho para trazer uma indústria, pode vir com um potencial de instalação de 400 milhões de reais. Que significa, talvez de uma obra de um ano e alguma coisa, 10 vezes o valor de investimento do município. Então a gente tem que pensar sempre em investir recurso público para levar mais oportunidade, para melhorar a vida das pessoas, mas também para criar oportunidade. Porque senão nós fazemos só os investimentos eleitoreiros e esquecemos de pensar nas cidades, pensar no Estado. Que investimento nós vamos fazer para atrair investimento privado? Ou seja, estava falando aqui de São Joaquim, nós podemos fazer lá alguns investimentos que certamente trariam milhares e milhares de reais para as cidades, para movimentar a economia, milhares de empregos, mas precisa de alguém ter essa sensibilidade de falar, nós vamos investir aqui. E isso pode ser feito pelo Estado, pelo município também, por emendas parlamentares. Então é preciso ter essa visão, é isso que eu sinto falta. Nós estamos fazendo o murinho ali no Village, nós estamos fazendo o asfalto, que são obras importantes, estamos reformando a pracinha. Eu quero a pracinha reformada, eu quero o asfalto, mas eu quero mais que isso. Eu quero obras que vão pensar o futuro. Que obras que nós podemos fazer hoje, mas que vão trazer resultado nos próximos 5, 10, 20 anos.
É isso que está faltando. E aí, nesse ponto que a gente precisa refletir muito, sobretudo em quem a gente vai escolher para saber se nós não estamos votando em alguém porque recebeu um caixão ou recebeu uma vantagem. Porque esses que fazem isso é que estão levando a nossa região para esse buraco que a gente se encontra. Precisa ter um upgrade na política, na mentalidade de quem você escolhe. Isso passa por um processo de avaliação do eleitor. O eleitor precisa pesquisar a vida do seu candidato. Será que esse candidato ele é um candidato que tem mácula? Será que esse candidato tem competência? Será que esse candidato é um candidato que não vai ganhar a eleição, tapinha nas costas, vai sumir daqui? Né? Então, é preciso o eleitor sempre fazer esse trabalho de avaliação para votar com consciência. Não por indicação de terceiros, não porque ele teve uma vantagem, porque quando a gente faz o voto na vantagem individual, a gente esquece do coletivo. E quando a gente esquece do coletivo, nós estamos jogando nosso futuro fora. E é isso que eu estou defendendo, sabe? Essa renovação na prática. Porque muita gente fala de renovação, mas o que é a renovação? É trocar um CPF pelo outro? Não é isso, né? Renovação é você entender que você está saindo de um modelo, um perfil, e olha, o futuro pede esse perfil. Porque se nós fizermos as mesmas coisas, querendo, nós não vamos ter resultado diferente, né? É fazer diferente para colher resultado diferente. Ah, mas eu me decepciono porque a política tá muito difícil, não tem gente séria. Olha, eu concordo que tem muita cangalha por aí, mas também tem gente séria. É preciso que nós tenhamos esperança e que possamos acreditar que dá para fazer diferente, que assim como tem bons médicos, bons advogados, maus advogados, tem bons e maus políticos. É o trabalho de filtrar isso, entender o projeto, entender a proposta, que não é do CPF, o projeto é de todos. Quando eu falo que o projeto não é do Diego Libardi, o projeto é de todos que querem uma mudança verdadeira. É isso que a gente vem colocando com muita humildade, mas com muita firmeza para a gente construir um amanhã melhor. E se não funcionar, pode ser o Diego, pode ser o João, o Manel, o mecanismo é trocar de novo. Então não podemos ter medo da mudança. Se o Diego não servir, se o Manuel não servir, troca de novo. Não dá para a gente querer jogar a responsabilidade da gente não se enganar. Mas se enganou, você não está satisfeito com o que votou, você procura mudança. Diego, um outro tema que eu queria abordar com você é a saúde. Você citou as Santas Casas que estão endividadas e elas que foram cruciais para a gente atravessar o tempo de pandemia. Quais são suas propostas? Hoje mesmo eu escrevi uma publicação falando sobre isso. Nós temos aqui, no sul do estado, um financiamento por meio da contratualização de serviço. O que é isso? O governo do estado compra o serviço dos hospitais que nós temos aqui, basicamente, no sul do estado, todos filantrópicos. E aí, essa contratualização é uma espécie de, vamos dizer assim, finge que eu pago e finge que eu realizo. Por quê, Fernanda? Você está pagando por um serviço um valor muito abaixo do que ele efetivamente custa. Então, é preciso ter um olhar de revisão dessa contratualização. Que se um serviço vai custar, um exame completo, com todo o atendimento, vai custar X, não dá para ser X menos 40%. Sabe? Ah, porque o governo não tem condições de arcar com isso. Mas olha, como é que está construindo estrada de 200 milhões, está fazendo hospital de 300 milhões e não consegue fazer o custeio? E aí eu estou chamando a responsabilidade de todas as instâncias de governo, para não ser taxativo com uma delas. Precisamos revisar isso, porque quando o SUS foi criado, antes, em 88, era o INAMPS que nós tínhamos aqui. E, para quem é dessa época, vai se lembrar que o INAMPS ele tinha um financiamento próprio. Mas ele não era universal. Só poderia acessar os serviços de saúde quem contribuísse. E hoje não, o serviço do SUS é universal. Mas quem criou o SUS não se preocupou com a fonte de financiamento adequada. Então, o cerne da questão está no financiamento. O governo do Estado tem que ter mais responsabilidade, o município tem que chamar essa responsabilidade para si, porque, afinal de contas, as Santa Casas elas estão nos municípios. Não dá para falar, olha, não é comigo, porque quem está pagando a conta é o povo. E nós precisamos chamar o governo federal também para esse debate e falar, olha, vocês precisam
ajudar mais. Porque senão não tem fórmula mágica, tá? O problema está na contratualização, ou no quanto se paga por cada serviço. Hoje é deficitário, por isso que esses hospitais estão com dívidas de 70, 100 milhões e por aí vai. Isso é bola de neve. Se não tomar uma decisão agora, equilibrada, racional, as santas casas todas vão quebrar, vão fechar, e aí vai ser muito pior, porque o governo vai ter que assumir isso, e nós vamos ter uma crise profunda até que isso se transforme, né? Já passou da hora, Fernanda, do sul do estado ter um hospital também, um hospital de referência, um hospital público. Eu creio que nós temos que ter um bom serviço, um bom atendimento aos filantrópicos, mas nós não podemos deixar de brigar por um hospital público. Agora, São Mateus está construindo um hospital com mais de 300 milhões de reais. Olha o norte de novo. E o sul do estado não está conseguindo sustentar os seus filantrópicos. Não dá para aceitar essa realidade. A gente tem que botar o pé na porta e dialogar, sabe? Não é com bravata que se vai resolver, não é com tiro, porrada e bomba, como a gente está vendo por aí, precisa de equilíbrio, mas precisa ser firme nas suas convicções e lutar por aquilo que a gente precisa. Porque senão nada vai acontecer. Eu quero dar minha contribuição para isso. É lutar por isso, defender com equilíbrio. Bom, gente, esse é o Jogo Aberto. E lembrando, né, que a gente está entrevistando todos os pré-candidatos aí a todos os cargos que vão estar elegíveis, né, nessas eleições de 2022. E todas as perguntas obedecem a uma mesma ordem. Agora a gente vai conversar com o Diego Libardi a respeito de educação. Quais são suas propostas? Qual é seu olhar sobre educação? Excelente pergunta, Fernanda. Comecei a minha carreira como professor, né? Professor de educação física. E eu tenho uma visão assim, a educação é a única ferramenta capaz de promover uma transformação social. Eu não acredito que nós temos outras ferramentas. Eu tenho um exemplo da minha vida, né? Eu comecei a conquistar melhores oportunidades na medida que eu tinha mais qualificação, e isso vem de estudo. E nós temos hoje uma dificuldade muito grande em todas as instâncias de ensino, mas, sobretudo, na faixa final. Né? Hoje nós estamos avançando na educação básica, ali no ensino médio, mas nós não estamos avançando na formação final. Isso significa que a gente tem hoje poucas pessoas nas áreas chaves para o mercado de trabalho. Né? E a educação está falida. Né? Você tem as universidades federais hoje já quase que em uma condição muito pior do que as particulares. E isso diminui a qualidade do ensino, isso diminui as oportunidades. É necessário que nós possamos nos empenhar para que nós tenhamos um acesso mais universal. Aí tem um grupo que está discutindo financiamento de faculdades, de universidades, financiamento privado, sabe? Para que a gente possa crescer. Tem um grupo que está discutindo uma melhor forma de divisão para que a gente possa melhorar isso e manter tudo público. E eu vou sempre ser um defensor da melhoria, da qualidade do ensino por meio das ferramentas de melhoria, da remuneração dos professores, de todos os envolvidos da educação. Por exemplo, Cachoeiro hoje tem um problema seríssimo. Nós estamos muito abaixo dos municípios do nosso entorno, os professores estão ganhando mal. E não é possível você ter uma melhoria da qualidade do ensino assim e da infraestrutura dessas escolas. E aí nós estamos falando de escolas municipais, escolas estaduais e eu citei antes as universidades que são custeadas pelo governo federal. Né? É preciso entender que isso é prioridade. Um parlamentar vai votar leis, vai fiscalizar o executivo, mas, sobretudo, nessa questão vai lutar por pautas que são relevantes. Como eu te disse, nós temos um problema econômico. E eu acho que a chave para a gente poder mudar essa realidade é investir em educação. Nós vamos falar de investimento, nós vamos falar de criar uma zona de um pouco mais de estímulo para o investidor, mas isso só vai se concretizar se nós tivermos mão de obra. Hoje, a mão de obra que se forma em Cachoeiro, muito boa, por sinal, sai daqui todos os anos. Quem está me assistindo certamente tem filhos que já se formaram aqui e saíram de Cachoeiro. Nós temos um bom parque educacional de universidades privadas, uma boa rede, mas o nosso ouro, que são essas cabeças de muita inteligência, de muito valor, estão saindo daqui, estão gerando valor fora.
Nós temos que fazer isso ficar aqui, por exemplo, na nossa região, para começar a ter melhores oportunidades. Então, eu sou um exemplo. Eu tive oportunidade em Vitória, tive oportunidade em outros municípios, e a gente foi aproveitando elas. E me formei aqui. Mas nós temos que lutar para os nossos filhos gerarem valor aqui. E é assim que a gente vai conseguir mudar. E a educação é, sem dúvida nenhuma, a base da transformação social. Nós temos que ter uma atenção muito grande com isso. Perfeito. Diego, e suas propostas para a segurança pública? Você falou um pouquinho já, mas eu queria que você entrasse um pouco mais a fundo nesse tema. Nós temos, assim, uma responsabilidade muito grande do governo do Estado, né? Porque é ele que é o grande investidor da segurança pública. As forças de segurança são compostas pela Polícia Federal, pela Polícia Militar, pela Polícia Civil, pelas guardas municipais. A nível federal, nós temos uma Polícia Rodoviária Federal, nós precisamos recompor o efetivo, né? Isso é uma questão de gestão do governo federal. A nível estadual, nós precisamos encarar o problema da segurança de frente, né? Você está vendo hoje o aumento progressivo da criminalidade em todo lugar. Cidade Cachoeiro, como era uma cidade mais pacata, hoje já não tem mais isso. Não tem essa tranquilidade, não dá para você andar a determinado horário. Isso se resolve com um grande plano de valorização e de efetivação das forças policiais. Isso não é uma responsabilidade efetiva do deputado federal, mas, assim como os outros temas, eles são temas que você vai precisar estar muito atento e dialogar com quem de responsabilidade. Nós precisamos equilibrar aqui no Espírito Santo a nossa tropa. Nossa tropa está com muita deficiência, precisamos remunerar melhor essa tropa e dar melhores condições. Nós estamos avançando um pouco nas condições, questões de viaturas, em tecnologia, né? Combate ao crime não vai ser resolvido só com gastança. Precisamos ter muito envolvimento com a inteligência, porque às vezes você vai na força bruta, gasta muito e a inteligência, você poderia resolver muito problema investigando e chegar no ponto certo sem ter um volume muito grande de recursos envolvidos. Então trabalhar com inteligência, efetivar mais homens, dar melhores condições para esses homens e, sobretudo, dar infraestrutura para essa tropa. Se tiver mais equipamentos de inteligência, você vai ter menos gasto. Então, esse indicador de criminalidade, número de roubos, isso certamente vai diminuir se nós tivermos esse investimento maior na segurança pública, né? Volto a repetir, nós estamos fazendo muito investimento eleitoreiro, porque chega em final de ano, chega em ano de eleição, você começa a ter um olhar para atender prefeito, para atender deputado, nas suas demandas particulares, e pouco olhar para a demanda central, ou seja, para aquilo que realmente é necessário para que nós tenhamos um desenvolvimento. Porque muitas vezes isso não dá voto direto, demora para chegar ao voto, mas precisa ter coragem de começar a encarar isso sem pensar nas eleições, porque senão nós nunca vamos sair do zero. Nós temos um estado que tem 10 bilhões em caixa, que se orgulha de falar que tem nota A, mas nós não temos a mesma nota para a saúde, para a educação e para a segurança pública. Então não dá para se orgulhar de ser nota A do Tesouro e ser nota Z da educação, saúde e segurança pública. Essa reflexão que a gente tem que deixar, porque nota A do Tesouro é obrigação. O gestor tem que ter uma boa gestão financeira e fiscal. Mas o gestor está lá para resolver o problema das nossas vidas. Né? Então, não ficar se vangloriando disso, colocar a mão na massa, parar de fazer obra eleitoreira. E é o que eu sempre falo, tem jeito. Precisa de gente honesta, precisa de gente que saiba o que quer fazer, precisa de o eleitor entender que se o modelo não funciona, tem que renovar, colocar gente preparada, colocar gente que tem proposta séria, colocar gente que tem compromisso, porque tem jeito. Tem caminho para isso, mas nós precisamos escolher bem quem a gente coloca lá, para que isso possa, no mínimo, ser tentado. Né? É nesse lado. A gente está conversando com o Diego Libatti, a gente que está no jogo aberto, né? Está convidando todos os pré-candidatos aí ao Legislativo, ao Executivo, para conversarem aqui com a gente, colocar suas propostas, a sua visão sobre os temas. E claro, né? A gente está seguindo uma série de temas que cada um deles vai estar aí explanando para a gente. O nosso último com o Diego é um que você conhece bem, Diego, a agricultura, né? Você foi superintendente do IBAMA aqui no Espírito Santo. Qual é o seu olhar? O que
precisa mudar, o que precisa trabalhar, o que tem que ser colocado em pauta na agricultura? O nosso estado, né, o Espírito Santo, ele é muito rural, muito rural. Nós temos os municípios do interior, basicamente as suas economias são fomentadas no homem do campo. O homem do campo ele tem problemas sérios da porteira para dentro e problemas sérios da porteira para fora. Olha, você tinha um programa muito bom que ajudou muito da porteira para fora, que levou a agricultura para um outro patamar, que era o Caminhos do Campo. Esse programa ele praticamente foi suspenso no atual governo, então, ou seja, está com uma baixíssima intensidade, está concluindo aquilo que já estava em andamento e tendo pouquíssimas estradas sendo licitadas. A estrada para o produtor rural, ela é o grande desejo. Aonde eu ando no interior, bate muito em estrada. Então nós precisamos avançar com isso. Os deputados federais, senadores, deputados estaduais, o governo, saber que precisa canalizar recursos para a gente ter mais estradas. E são recursos que não são tão caros. O formato de estrada de Caminho do Campo, que a gente chama esse programa, ele é muito mais barato do que fazer uma rodovia. Muito mais barato. E com um resultado muito grande. Tanto que todas as estradas que foram feitas estão aí até hoje e trouxeram muitos frutos. Da porteira para dentro, a gente precisa ter uma política tributária, e aí a gente começa a mexer com a questão tributária do Estado e começa a mexer com a questão tributária do governo federal, de não dificultar a vida do agricultor. Ou seja, a gente tem imposto diferenciado no Espírito Santo e em Minas Gerais. E aí, às vezes, o agricultor que está na divisa do Espírito Santo paga um valor e paga outro no outro estado. Ou seja, não dá para a gente ficar competindo o tipo de café. A gente tem agricultor que hoje clama para ter um financiamento de um banco público, que é o Banesp, mas não tem facilidade. Ou seja, precisa dar fomento para esse agricultor investir em tecnologia, para ele ampliar o seu leque de atuação ou melhorar a qualidade do produto que ele vende, mas precisa de ter recurso. É financiamento subsidiado para que o nosso agricultor possa sair dessa situação. E eu acho que temos uma Secretaria de Estado muito importante, que é a SEAG, que desenvolve programas de qualificação rural, para que o nosso produtor rural, que ainda não se desenvolveu, ou seja, está com a cabeça lá no século passado, com tecnologia do século passado, possa melhorar isso por meio de educação, qualificação e ter uma produção melhor, ter mais valorosa. Nós temos bons exemplos aqui no Espírito Santo nessa questão. E a gente não vê isso sair do papel porque nós estamos dando curso para os capixabas de áreas que não são o nosso potencial. Né? Eu vejo muito curso assim, que são cursos importantes, de manicure, cabeleireira, marceneiro, mas essa não é a grande demanda da sociedade. E a gente tem que formar mais o nosso homem do campo, pegar a nossa potencialidade industrial e colocar para frente, fomentar o pequeno empresário, que é hoje o que segura a ponta em qualquer lugar, para dar condição dele crescer. O nosso cidadão hoje está com uma rejeição muito grande do político, porque ele pensa o seguinte: olha, eu estou colocando alguém lá para me prejudicar. Eu não quero falar de política, porque toda vez eu venho alguém aqui, eu coloco e ele me prejudica. Aumenta o IPTU, aumenta o imposto, não briga para diminuir o imposto, e aí ele se sente que ele está pagando para alguém representar ele, mas esse representante não está criando boas coisas, está prejudicando. Então, assim, é isso que está fazendo com que o eleitor, o cidadão, ele não queira discutir a política. Isso é, no campo, ainda maior. O homem do campo ele se sente muito mais abandonado, porque aqui passa a ambulância, aqui passa o ônibus da escola, lá não passa. Lá muito mal chega alguém representante. Quando eu vou numa localidade muito afastada, a primeira pergunta que eles fazem, a primeira colocação que eles fazem é o seguinte: olha, você está vindo aqui, mas você vai voltar? Você não vai deixar a gente aqui não? Você está vindo aqui hoje para conversar com a gente? Você vai voltar? Porque aqui ninguém volta, a gente não aguenta mais. Isso é o abandono, né? Não é fácil, não é com bravata que a gente vai resolver isso, mas precisa criar uma atuação mais efetiva. A mão do Estado tem que chegar mais. Se esses 10 bilhões, essa nota A que nós temos que usar para isso. O homem do campo não tem tecnologia, chega lá, não tem 4G, não tem internet. Como é que você quer que tenha desenvolvimento se não chega tecnologia? Se o mundo se desenvolve com tecnologia?
Então, assim, não dá para falar, mas isso é problema da operadora. O Estado tem que entrar, infelizmente. Esse tipo de intervenção, esse sim eu defendo. O que eu não defendo é o subsídio eleitoreiro. Esse eu não vou defender. Eu estou fazendo isso porque eu quero ganhar a eleição. Aí eu vou dar esse desconto, eu vou diminuir isso. Não. Agora, levar torre de telefonia celular é levar o progresso. Porque hoje nós temos as rodovias digitais. O que antes nós precisávamos de estrada para poder se comunicar, para a coisa poder andar, hoje a gente pode fazer isso também de forma digital. É isso que falta, é por isso que eles se sentem lá tão abandonados. É isso, gente. Então a gente conversou aqui com o Diego Libardi, pré-candidato a deputado federal. Diego, que é advogado, ex-superintendente do IBAMA no Espírito Santo, disputou as últimas eleições para prefeito em Cachoeiro, quando recebeu 18 mil votos. Diego, queria agradecer muito sua participação e suas considerações finais. E eu que agradeço, mais uma vez aqui, Fernanda. Muito importante esse papel democrático, né, que nós estamos aqui hoje desempenhando. Vocês proporcionando isso para que o eleitor possa entender melhor os pré-candidatos e depois os futuros candidatos. Dizer que nós estamos aqui nos colocando à disposição para construir um projeto, para construir uma candidatura. Essa pré-candidatura constrói uma candidatura legítima com um representante filho de Cachoeiro e que quer se colocar como o representante do sul do estado para a gente recuperar o protagonismo que a gente sempre teve. Levar um jovem, ou seja, buscar renovação, aproveitar que nós estamos num momento de vazio de liderança para que a gente possa erguer alguém que quer se colocar como líder desse processo e fazer a nossa região voltar a crescer. Essas que são as minhas pretensões, isso que está no meu coração. Eu quero, com muita humildade, com tranquilidade, a gente vai estar lá nas nossas redes sociais, que eu queria deixar aqui, que é o @Diego Libardi, para que a gente possa conversar com todo mundo. Estamos lá no Instagram, Facebook, TikTok, YouTube, @Diego Libardi. Você vai achar a gente lá e nós vamos começar a ouvir você. Queremos ouvi-los para que a gente possa fazer construir boas propostas. Além do que a gente já tem construído, formatar isso melhor com vocês e levar um grande projeto aqui para a nossa região, que, repito, não é só do sul do estado. A gente quer reerguer o sul do estado para ajudar o Espírito Santo a crescer ainda mais. Obrigada, Diego. Obrigada a você pela companhia nessa tarde. E vem mais, tá? Vem mais Jogo Aberto por aí. Tchau, tchau.